Bom dia, Deuteronômio 16. Vou chamar esse capítulo de A Páscoa do Senhor. Deus nos diz no primeiro versículo deste capítulo: observa o mês de Abib, e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, pois no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito à noite. Como já vimos anteriormente, Jesus é a nossa Páscoa, e foi Ele mesmo que nos tirou do Egito, que representa o mundo e o pecado, e a noite representa as trevas em que vivíamos. Só por isso, esse capítulo já seria suficiente para sermos gratos por toda a nossa vida. Mas tem mais coisas aqui para nós aprendermos. Primeiro, uma ilustração prática. Esse mês de Abib, que é mais ou menos entre março e abril, significa espiga de cereal. No início da primavera é que ele é celebrado, justamente como se fosse uma nova estação em nossas vidas. Uma estação de flores, de vida, de beleza, de cheiro bom, de odor diferenciado. A Páscoa se iniciava no 14º dia desse mês de Abib e se estendia até o 21º dia, terminando com a festa dos pães ázimos. Êxodo 12, do 17 ao 20, vai narrar isso. Nesse dia, sacrificava-se um bezerro no lugar que o Senhor havia escolhido. Versículo 2. Comia-se nesta semana o pão sem fermento ou o pão ázimo, para lembrá-los que eles saíram do Egito naquele dia. Versículo 3. Por isso, nós também comemos o pão e tomamos o vinho na Santa Ceia do Senhor, como lembrança, como memória do dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26 diz: fazei isto em memória de mim. O versículo 4 desse capítulo diz que a carne do sacrifício tinha que ser comida até amanhã, nada restando dela. Versículo 6. Assim como o maná recolhido também não podia ser guardado para o dia seguinte. Podemos notar que a palavra de Deus tem que ser comida todo dia e que a de ontem não serve para amanhã. Hebreus 3:15 nos diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de nós seja embrutecido pelo engano do pecado. O versículo 5 deste capítulo diz que não se podia celebrar a Páscoa em qualquer lugar, mas só no lugar que o Senhor escolhera. Versículo 6. O Senhor queria todos reunidos no mesmo lugar, pois Ele seria o anfitrião, como na ceia do Senhor, quando nos reunimos, e como Cristo também reuniu seus discípulos para a ceia. Cristo estava lá, não como participante, mas como um observador, e já antecipando sua participação literal na consumação do reino de Deus. Em Lucas 22:15 está escrito: e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Não é impressionante que alguém que sabia pelo que iria passar, dizer que ansiou por aquele momento, que o desejou? Só mesmo alguém da magnitude de Jesus poderia ter feito algo tão extraordinário e dito algo tão expressivo quanto essas palavras que Jesus usou um pouco antes de passar pela cruz e por todo o sofrimento que o aguardava. Se esse amor não te constranger de amá-lo e desejar segui-lo, nenhum outro amor ou sacrifício o farão. Estou certa disso, meus amados. Mas continuando lá nesse capítulo, vamos para o versículo 9, que nos conta sobre a festa das semanas, ou o Shabu, que quer dizer semanas, ou Gotzir, que quer dizer colheita, ou Pentecostes no cristianismo. Essa era a segunda das grandes festas da peregrinação ao santuário central. Ela comemorava a colheita dos frutos.
A colheita, a escolha desse dia para a vinda do Espírito Santo em Pentecostes sobre a igreja que estava reunida em Jerusalém, foi provavelmente para celebrar o nascimento da igreja e seus primeiros frutos, como tendo se tornado um corpo maduro para a colheita como comunidade redimida de Deus. Vai ver lá em Atos 2, do 1, 36 e 41. Nessa festa, todos se alegravam, todos se lembravam que eles foram servos no Egito e comemoravam a sua libertação. Versículos 11, 12, 13 e 14 deste capítulo. E ainda aqui, Deus vai lembrá-los das 3 festas anuais, a dos pães ázimos, a das semanas, que nós já falamos, e a festa dos tabernáculos, versículo 16. E diz para que ninguém aparecesse de mãos vazias. Cada um devia trazer o que pudesse, conforme a bênção que tivesse recebido do Senhor. Versículo 17. Aprenda também a não se apresentar diante do teu rei sem trazer-lhe algo que demonstre sua gratidão. E alegre-se se você puder trazer mais que o seu irmão. É sinal que a sua porção foi maior, e isso não é mérito seu, é bênção dele. Também diz esse capítulo que o Senhor colocaria autoridades, juízes sobre nós, para julgar o povo com juízo e justiça. Versículo 18. Então, honre aqueles que Deus colocou sobre você. Não faça acepção de pessoas, diz o versículo 19. Não se deixe corromper com presentes, porque o presente cega os olhos do sábio e perverte as palavras do justo. Seja só o que é justo, para que vivas. Seja fiel, siga só a justiça, para que você herde a terra que o Senhor te dá. Versículo 20. E finalmente, diz de novo e de novo, para não erguermos qualquer imagem que o Senhor teu Deus odeia. Versículo 22. Os bosques e as imagens do versículo 21 eram objetos de culto que representavam a deusa principal, Azerá, e o deus mais importante deles, Baal. Israel recebe ordens para não se misturarem a esses cultos pagãos. Versículo 21. Descobertas recentes no Negueb confirmam que o Senhor foi por vezes cultuado junto com Azerá e que esta até chegou a ser descrita como sua esposa. Isso está citado na fonte da Bíblia de Estudos do Rei James, que é a Bíblia que eu uso para os meus estudos. Cada vez mais vai se delineando o padrão de culto e adoração que Deus espera do seu povo. Não se desvie desse padrão, para não ser condenado junto com essas nações pagãs. Sejamos fiéis, sejamos justos, sejamos santos, sejamos um povo peculiar a Deus. Não é difícil, não é impossível, basta conhecê-lo e buscá-lo mais e mais a cada dia. Amém? Tenham um dia abençoado na presença do Senhor, o teu Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de toda a terra, que nos fez seu povo por meio de seu Filho amado, o Senhor Jesus. Um abraço.